Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no mais uma da nossa irmã Daniela, nosso irmão Edu, nosso irmão Carlos e todos os nossos amigos, irmãos que nos acompanham aos sábados. Estamos aqui felizes, né, nesse encontro e vamos, então, começar a nossa apresentação. Né? Devemos dizer, como sempre dizemos, que este encontro chama-se Encontro Caminho para a Iniciação. É justamente reuniões, mensagens, raciocínios a respeito de como se começa o caminho da iniciação. Agora, para começar o caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma ordem iniciática, né? Uma escola iniciática. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe adequar, né? Mas nós, aqui no caso, nós indicamos que as pessoas sigam o caminho da iniciação, né? Na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Devemos dizer que o início dessa participação na eubiose se faz através de um curso chamado Grau Peregrino. Grau Peregrino. Então, as pessoas podem fazer o grau peregrino, depois fazem mais 4 graus continuadamente, formando 5 graus, né? Aí, depois de feito esses 5 graus, a pessoa entra para a série interna. Série interna. Aí, nesse ponto, a pessoa passa a vivenciar tudo o que acontece dentro da eubiose. Pode ler as revelações do nosso mestre, o professor Augusto Henrique José de Souza, pode participar de ritualísticas, pode de aulas também, de conferências, e de toda a atividade da eubiose, né? Então, está... O mais importante a ser ressaltado é que, nós sempre falamos que uma escola de iniciação verdadeira tem que seguir justamente os princípios da ciência iniciática das idades, rigidamente. E isso a sociedade faz, a Sociedade Brasileira de Eubiose, pelos ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, faz com perfeição. Então, como é que a pessoa pode, então, entrar em contato com a eubiose para entrar em detalhes? É só entrar no Google, na internet, né? E procurar lá eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, SBR, o que seja, e vai aparecer o site da eubiose. Então, ela pode digitar diretamente no Google, né? www.eubiose.org.br. Repetindo, www.eubiose.org.br. Então, ela vai ter ali, vai ter no site da Eubiose a lista de todos os departamentos existentes no Brasil. E lá com endereço, telefone, e-mail, e tudo para fazer o contato, né? Normalmente, o que acontece é que o curso peregrino sempre começa em março, em todos os departamentos do Brasil. Então, aí está a hora da pessoa que quiser fazer o caminho da iniciação e já se preparando, né? se entrando em contato com a eubiose para fazer o seu curso de iniciação. Então, é muito importante tudo isso que nós falamos, justamente com relação ao caminho da iniciação, né? Sempre lembrando aqui, eu preciso sempre dar lembrando do lançamento que eu fiz desse livro aqui, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Isso, na vinheta tem toda a indicação de como adquirir este livro. Este livro ele trata especificamente dessa linha da ciência iniciática das idades, tem muitas informações para os nossos irmãos seguirem. Muito bem. Nós estamos analisando, né, já analisamos no encontro passado, justamente aspectos importantes da doutrina secreta a respeito dos logos que caracterizam o nosso sistema solar. Então, nós vamos continuar com esse estudo, né? Fazendo um pequeno resumo do que nós fazemos, rapidinho, para a gente começar a dar sequência a esse ponto, né? Nós sabemos que os logos são representados por símbolos. A primeira figura é um disco simples, branco, um disco branco, né? A segunda é um disco com um ponto no centro. Então, o primeiro símbolo é o Sol central, é um círculo. O segundo símbolo, que é o primeiro logos, é um círculo com um ponto no meio. É um símbolo arcaico que apresenta a primeira diferenciação
das manifestações periódicas da natureza eterna, sem sexo infinito. Né? Então, agora, no segundo trono, então aparece um círculo e um diâmetro. Quando o diâmetro horizontal se cruza, quando forma-se um diâmetro horizontal, é o símbolo da Mãe Natureza, divina e imaculada, no infinito absoluto que abrange todas as coisas. Então, é o sinal do segundo trono, a Mãe Divina. Segundo trono, a Mãe Divina. É um círculo com uma linha horizontal, dividindo esse círculo. Então, é o símbolo da Mãe Divina. Quando o diâmetro horizontal se cruza com um na vertical, então nós temos o terceiro trono. Temos um círculo, é isso? Uma linha vertical, outra horizontal, formando uma cruz. Isso aí chama-se a cruz mundanal. É isso? Quando a circunferência desaparece, fica apenas uma cruz. É isso? E esse signo representa a queda do homem na matéria, começando então a quarta raça mãe. A cruz inscrita no símbolo simboliza o panteísmo puro. Suprimido o círculo, passa a ser um símbolo fálico. Tinha o mesmo significado, afora outros especiais, que o tal inscrito no círculo, o martelo de Thor, a chamada cruz jaina, ou simplesmente a suástica dentro de um círculo. Né? Então, isso aí é muito importante, essa visão inicial. Né? Por meio do terceiro símbolo, o círculo dividido em dois pelo diâmetro horizontal, se dava a entender a primeira manifestação da natureza criadora, ainda passiva porque feminina. A primeira percepção vaga que o homem tem da procriação é feminina, pois o homem conhece mais de perto a mãe do que o pai. As divindades femininas eram, por isso, mais sagradas que as masculinas. A natureza é, portanto, feminina e, até certo ponto, objetiva e tangível. E o princípio espiritual que a fecunda permanece oculto. Aliás, nesse terceiro trono, nós temos, então, um círculo, né? Então, vamos repetir. O primeiro símbolo, o sol oculto, é representado por um círculo. O primeiro trono, representado por um círculo, um ponto no meio, um ponto cruzando o círculo. O segundo trono, representado por um círculo, com uma linha horizontal. E o terceiro trono, é isso, representado por um círculo com uma cruz no centro. Isso aí está relacionado, é chamada cruz mundanal. É isso, cruz mundanal. E também podemos relacionar com a rosa cruz. A rosa cruz, o que nós temos a rosa cruz? Uma rosa colada na cruz, por isso é rosa cruz. A alma humana peregrinando pela experiência mais densa, mundanal. Né? E é claro que isso aí tem muita relação com a crucificação do Cristo. Né? Isso tem muita relação esotérica. Né? E o nosso mestre diz que realmente a tragédia do Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem que entender. Veja bem, isso é importante. Né? Isso é muito importante, essa percepção. Né? Muito bem. Continuando, então, nós só podemos dizer o seguinte, que os matemáticos ocidentais e alguns cabalistas americanos dizem que também na Cabala o valor do nome Jeová é o do diâmetro de um círculo. A isso se deve acrescentar que Jeová é o terceiro dos Sefirotes, Biná, a palavra feminina e ter-se-á chave do mistério. Esse nome, que é andrógeno, nos primeiros capítulos do Gênesis, converte-se por meio de certas transformações cabalísticas em masculino, cainita e fálico. A ideia de escolher uma divindade entre os deuses pagãos para constituí-la um deus nacional e invocá-la como Deus único, o Deus vivo, o Deus dos deuses, proclamando-se monoteísta seu culto, não pode fazer de tal divindade aquele princípio uno, cuja unidade não admite multiplicidade ou mudança nem forma, nem muito menos uma divindade priápica, como hoje está demonstrado que é Jeová. Muito bem. Então, definindo, nós podemos dizer o seguinte, que por essa observação feita aqui justamente na doutrina secreta, né, nós temos na nossa ideia do monoteísmo um Deus único, né, fora de nós, distante, não é isso? E que não se envolve com o nosso aspecto objetivo. Né? Dentro da doutrina secreta, dentro do princípio da ciência iniciática, essa é uma grande diferenciação. Deus está permanentemente dentro de nós,
Ou seja, nós somos projeções da divindade. Nos esquecemos disso, mas somos projeções da divindade. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Isso é muito importante no conhecimento iniciático. É muito importante no conhecimento iniciático. A ponto de nós verificarmos que Jesus um dia disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente pergunta, o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é autoconhecimento. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Olha só que importante, né? E Jesus então falou, disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda pergunta, a primeira já está respondida. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E conhecer o Deus que existe dentro de nós, que é a verdade, nós nos libertamos do quê? Essa é a grande pergunta. Isso as religiões não falam. Do que nós nos libertamos? Nós nos libertamos de nós mesmos, da nossa personalidade. Nos libertamos de nós mesmos, passamos a enxergar a nossa essência como uma essência divina. Isso é muito importante, então, nesse conhecimento transcendental. Veja só como as coisas vão se dilatando, o conhecimento vai se dilatando, é muito abrangente, é algo extraordinário, né? Muito bem. Acrescentando uma linha perpendicular ao diâmetro horizontal, formou-se o Tau, a mais antiga forma dessa letra, justamente no terceiro trono, no círculo, com as duas linhas, né? Uma horizontal e outra perpendicular. Este foi o símbolo da terceira raça raiz. Qual é a terceira raiz? É isso? Justamente até a sua queda, até o dia da sua queda simbólica, né? A terceira raça raiz. Ou seja, a separação dos séculos por evolução natural. Então a figura passou, né, para uma semelhança de a vida sexual modificada e dividida, um duplo signo ou hieróglifo. Com as sub-raças da nossa quinta raça, veio a ser a simbologia do sagrado, em hebreu, também na cábula das raças primitivamente formadas. Transformou-se depois no emblema egípcio da vida do Tal, e mais tarde ainda no signo de Vênus, que também tem o signo de Tal, né? A seguir vem a suástica, ou martelo de Thor, ou a cruz hermética atual, separada completamente do círculo e, portanto, fálica. O símbolo esotérico do Kali Yuga é a estrela de 5 pontas invertida, isto é, com 2 pontas viradas para cima, os cornos virados para cima, signo da feitiçaria humana, posição que todo cultista reconhecerá como pertencente à mão esquerda e empregada na magia cerimonial. Então, isso depende, origina também a cruz, justamente a estrela com 5 pontas, das quais, se nós tivermos uma ponta virada para cima somente, é o lado solar. Se nós tivermos essa estrela com os 2 cornos virados para cima, justamente significa o lado lunar, a feitiçaria, né? O lado necromântico da coisa, o lado involutivo, né? Isso é muito importante esse entendimento. A HPB diz que ela esperava que a leitura do livro da Doutrina Secreta, né, contribuísse para modificar as ideias errôneas que, em geral, o público tem a respeito do panteísmo. Isso ela fala, né? Então, são ideias que o mundo tem, a humanidade tem, errôneas, a respeito do panteísmo. Né? Erram, a HPB afirma que as pessoas erram e cometem injustiça, os que consideram ateus os ocultistas, budistas e advaitas. Normalmente é isso, né? Aliás, houve uma época muito grande em que se dizia, né, os próprios jesuítas consideravam justamente os budistas como ateus, porque eles não falavam em Deus, não falavam em Deus. Eles falavam em todas as possibilidades humanas de crescimento, de entendimento, do autoconhecimento, a psicologia transcendental, mas nunca falava em Deus. Aliás, um dia, isso faz parte da tradição esotérica do budismo, né? Um dia perguntaram para Buda por que ele não falava em Deus. Então ele disse, olha, eu não falo em Deus porque eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo. Então, essa era a justificativa dele. Então, é por isso que, de maneira geral, os budistas são considerados pelo Ocidente como ateus, né?
Se todos não são filósofos, mostram-se pelo menos lógicos, baseando-se os seus argumentos e objeções no estrito raciocínio. Em verdade, se encararmos o Parabrahma, o Sol central, né? Parabrahma é o Sol central. Se encararmos o Parabrahma dos hindus como representante das divindades ocultas e iluminado de outras nações, veremos que esse princípio absoluto é o protótipo do qual foram copiadas todas as demais. Então, todas as formas imagináveis de divindade foram copiadas de Parabrahma, o Sol central. Né? Parabrahma não é o Deus, não é Deus. Como não é um Deus? Ele não é Deus e não é um Deus. É o supremo e não supremo, Parávara. É o supremo como causa e o não supremo como efeito. Para Brahma é simplesmente como realidade sem par, o cosmos que tudo contém, ou melhor, o espaço cósmico infinito no sentido espiritual mais elevado naturalmente. São para Brahman. Agora, Brahman, nêutron, a raiz suprema, imutável, pura, livre, incorruptível, a verdadeira essência una, paramártica e o absoluto Chita ou Chaitanya, inteligência, consciência, não pode conhecer, porque aquilo não pode ser sujeito de cognição. Então, nós temos aí, além, abaixo de Parabrahma, nós temos o Brahman. Brahman, que é o neutro. Brahma é neutro, não tem polaridade, né? Mas acima disso tudo, acima de Parabrahma, está o aquilo, que é o incognoscível. O nosso mestre chama do eterno, que é o aquilo, é incognoscível, inabordável, o impensável. Né? Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? A HPP pergunta, né? Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? A essência é a vida e a luz do universo. O fogo e a chama visíveis são a destruição, a morte e o mal. O fogo e a chama destrói o corpo de um arate. Sua essência o torna imortal. O conhecimento do Espírito Absoluto, tal como a refulgência do sol e o calor do fogo, não é outra coisa senão a própria essência absoluta de Shankaracharya. Olha só que importante. É o Espírito Fogo, não o fogo em si mesmo. Portanto, os atributos desse último, o calor e a chama, não são atributos do Espírito, e sim daquilo que o Espírito é a causa inconsciente. Não é a proposição anterior a verdadeira chave da filosofia dos últimos Rosa Cruzes? Essa é a pergunta que a HPP faz. Né? Para Brahma, em suma, é a agregação coletiva do cosmos, em sua infinidade e eternidade. O aquilo, isto, aqui se não pode aplicar agregados distributivos. No princípio, isto era ele mesmo, um somente. O grande Shakaracharya esclarece que isto se refere ao universo, Jagat, e que as palavras no princípio significam antes da reprodução do universo fenomenal. Então, aí nós vemos uma indicação da HPB da questão do imanifestado e do imanifestado. Né? Existe um imanifestado, o Tati, mesmo o eterno, depois esse imanifestado se projeta no Parabrahma, Sol central, depois do Sol central, então, existe o Brahman, que é neutro, depois do Brahma vem o Brahma. Brahma, sim, é o primeiro logos, é o Pai Celestial. Né? Então, aí vem ao segundo trono vem a Mãe Divina, e o terceiro trono, Shiva, que é justamente o mundo dos efeitos. Então, nós temos toda uma conexão, toda uma visão geral do quê? Do que nós estamos falando. Essa constituição simbólica, sim, para nós, para o nosso entendimento, tem que ser simbólico, mas indica perfeitamente a constituição esotérica, né, transcendental do universo. Que universo? Do nosso universo. E qual é o nosso universo? O nosso sistema solar. Veja bem o seguinte, hein? Quando o HPP fala, e toda vez que nós falamos do universo, nós estamos falando do nosso universo. Quer dizer, o nosso universo é o nosso sistema solar. Ele é derivado do eterno, tem o Parabrahma, tem o Brahma, tem o Brahma, depois tem a Mãe Divina, tem o Shiva e assim por diante. Né? Tudo isso é o nosso sistema solar. É claro que nós podemos aqui, a nossa imaginação, posta em prática através da intuição, nós podemos imaginar que pelo universo afora existem infinitos sistemas solares com as suas constituições específicas, né? Porque o universo é imenso, né? Não é só
A evolução não se faz apenas no nosso sistema solar. Aliás, devemos dizer que o nosso universo tem essa característica, né? A ciência pergunta, né? A ciência pergunta a respeito da vida, né? Aliás, o significado, para a ciência, o significado de vida é uma incógnita ainda, né? É uma incógnita. O que é vida? Aliás, para a ciência iniciática também a gente tem, tem uma dificuldade muito diferente, muito grande em encarar o que é vida. Aliás, eu vi recentemente numa reportagem pela internet, né, uma pessoa saindo pelo mundo já faz alguns anos e perguntando para as pessoas o que ela entende o que é vida. E normalmente as pessoas não sabem explicar. Elas têm alguma noção, algum princípio, mas não tem como explicar. Né? Agora, através dos conhecimentos dos mestres, né, nós podemos. O nosso mestre falou: eu sou a verdade e a vida. Né? O caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho da iniciação. Né? A verdade, Deus, e a vida. É o que significa a divindade. Né? Então, por isso que o caminho da iniciação conduz à verdade. Né? O caminho à verdade. Né? Conduz à verdade. O que é a verdade? É o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer o Deus interno que existe em nós, conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, nós temos então o significado da vida, da vida. Tanto que, dentro do conhecimento iniciático, já resumindo tudo isso que nós falamos, nós temos, inclusive, da eubiose, o nosso mestre ensina esse detalhe, que existem duas correntes fundamentais no universo, uma que desce e outra que sobe. No nosso universo, sistema solar, falando, né? Qual é o nosso universo? Nosso sistema solar. Desce vida, energia e sobe vida, consciência. Então, nós temos uma parte do universo que é uma vida, então, latente, que não tem a consciência humana ainda. Olha só interessante, hein? Não tem a consciência humana. Então, desce vida, energia, a parte arquetipal do processo, depois sobe a vida, consciência, justamente a projeção das mônadas subindo em direção à casa do pai, obtendo nessa trajetória todo o conhecimento do mundo objetivo, mais denso. Esse é o grande mistério. É isso. Nesse mistério, então, se encontram os dois grandes mistérios do nosso sistema solar, né? Que é o mistério da crucificação, o mistério justamente do Gólgota, que o nosso mestre afirma que é o maior mistério que a humanidade tem que resolver, e o maior mistério que o nosso sistema solar tem que resolver. Aí já vai além da humanidade. O maior mistério do nosso sistema solar, essa relação entre o imanifestado e o manifestado. Por quê? O imanifestado se manifesta, se projeta para baixo, até o mundo denso, como vida e energia, depois sobe como vida e consciência. Isso é um grande mistério. É um grande mistério, e agora, é verdade que cada um vai ter que descobrir por si mesmo. Né? Agora, eu vou falar uma coisa para você, eu já falei isso, mas vou repetir. O Walter, meu nome é Walter. O Walter vai saber disso? Não. O Walter jamais vai saber disso. É isso porque a consciência que existe dentro de mim somente entenderá esses problemas transcendentais no dia em que essa consciência chegar à conclusão que ela não é o Walter. Ela é o Deus que habita dentro do Walter. Ou dentro do João, da Maria, do Pedro, de qualquer ser humano. Dentro de todo ser humano existe Deus. E é esse Deus que precisa ser entendido. Através do quê? Do autoconhecimento. Isso é muito importante, toda essa questão. Quando, pois, os panteístas se fazem eco dos Upanishads, que declaram como também a doutrina secreta que isso não pode criar, não estão negando a existência de um Criador, ou melhor, de um agregado coletivo de criadores. O que fazem é simplesmente recusar, com muita lógica, atribuir o ato da criação, e especialmente o da formação, coisas que são finitas a um princípio infinito. Para eles, para Brahman, é uma causa passiva, porque absoluta. É o incondicionado. Recusam-lhe apenas a onisciência e a onipotência ilimitadas, já que também se trata de atributos refletidos nas percepções dos homens. E porque, sendo para Brahma o todo supremo, o espírito e a alma, sempre invisível na natureza imutável e eterna,
não pode ter atributos. O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a idade de infinito ou condicionado. Então, a gente vê essa descida da consciência, né? Descida dessa essência infinita do absoluto para a manifestação, e isso vai através de gradações sucessivas, isso vai se manifestando, né? Não como uma criação, mas manifestação daquilo que existe no mundo imanifestado. Então, nós percebemos, então, que quando nós analisamos, quando nós analisamos aquele princípio de Lavoisier, que ele descobre na química, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós verificamos que Lavoisier não descobriu apenas uma lei química, ele descobriu uma lei cósmica. A ciência não admite isso, mas vai admitir ainda, né? E Lavoisier, como um grande cientista, um sábio, veículo da consciência superior, né? Da consciências superiores, ele faz essa afirmação: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que acontece no mundo físico é projeto superior, é parte manifestada de uma essência superior, dos arquétipos. E, então, nós podemos ver o seguinte, e quando os vedantinos afirmam que só a emanação de Parabrahma possui atributos, emanação que eles chamavam de Shiwara, em união com Maya e a Vidya, dificilmente se verá ateísmo em tal concepção. Não se pode ver ateísmo nessa concepção. Pois que é impossível existirem dois infinitos ou dois absolutos em um universo. Só existe um universo, só pode ter um infinito e um absoluto, né? Ou seja, que é impossível existir dois infinitos ou dois absolutos em um universo que se supõe sem limites. Como se há de conceber aquela essência em si mesma, criando pessoalmente? É impossível estabelecer essa conexão. Para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo é o não ser, no sentido de que a seidade única, porque neste todo jaz latente toda a sua coeterna e principal emanação, ou irradiação inerente, a qual, ao se converter periodicamente em Brahma, sim, aí Brahma, a potência masculina e feminina, se expande no universo manifestado. Narayana, movendo-se sobre as águas abstratas do espaço, transforma as águas nas águas de substância concreta, impulsionadas por aquele que vem ser agora o verbo ou logos manifestado. Então, aqui, esta revelação, né, da nossa mestra HPB, Helena Blavatsky, através da doutrina secreta, nos diz, então, essa projeção do incriado, da seidade, né, que é o ser e não ser, manifestando até de Parabrahma, depois de Brahman, depois de Brahma. Brahma depois vaga sobre as águas, isso Moisés já dizia na nossa Bíblia, a antiga Bíblia, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou o segundo trono, né? E ele, então, dessas águas, ele vivifica essas águas, dando origem, então, ao nosso mundo objetivo, já no terceiro trono. Então, a gente vê que tudo isso está muito concatenado, tudo com esses princípios da ideia das ideias da ciência iniciática, é muito concatenado, muito certo, é muito rígido esse conhecimento. É pena que a ciência ainda não conseguiu entender ainda o sentido dessas questões todas, né? Mas, evidentemente, com o tempo, a ciência, através dos seus métodos, através dos seus princípios de transformação interna dos cientistas, verão que isso realmente ocorre, né? Vamos agora somente fazer uma breve apresentação aqui para nessa primeira parte. Os brahmanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os como ateus, têm que admitir: se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo dessa divindade, 100 anos divinos, período que exigiria 15 cifras para ser expresso em anos comuns. No entanto, nenhum dos seus filósofos entende essa morte em outro sentido, que não de desaparecimento temporário
do plano manifestado da existência ou como um repouso periódico. Isso aí, aqui a matéria está falando sobre os dias e as noites de Brahma. É isso? Então, o Brahma, que é o espírito criador do nosso universo, né? O pai cósmico, ele tem uma existência potencial, né? Acima do ponto Laya, e depois ele, através do Manvantara, ele se manifesta em 7 estágios de desenvolvimento, formando os dias de Brahma. Então, nós temos aí, no contexto geral, as dias e as noites de Brahma. Isso também é algo impossível de ser entendido pela ciência. Mas eu devo dizer o seguinte, já temos um caminho inicial para o entendimento disso. E isso vem através do quê? Do buraco negro. Não é isso? Disse que o princípio do universo foi feito através de um ponto Laya, um ponto inicial, né, sem dimensões, houve uma grande explosão e formou-se o universo. Aí, justamente, já pode fazer um paralelo entre os dias de Brahma, né? A manifestação de algo que estava em potencial. E hoje, para terminar essa parte inicial, hoje a ciência pergunta, já pela física quântica, né? Houve uma grande explosão e formou-se o universo. E muitos cientistas perguntam, mas o que existia antes? Existe um ponto Laia, né? Um ponto que não tem um ponto adimensional, de onde surge todo este universo. Então o cientista perguntou, mas o que existia antes? Aí então começa o campo da pesquisa, no campo da ciência inicial das idades, e que fatalmente a ciência um dia entrará nesse campo, mas ainda tem um certo tempinho para que os cientistas amadureçam e façam o autoconhecimento, a sua iniciação, para depois se tornarem não construtores de novas teorias, mas serão manifestações, veículos de consciências superiores que nos trarão esses conhecimentos superiores para a vida humana objetiva. Então, essa é a primeira parte do nosso trabalho, né? Falando sobre o Logos imanifestado e manifestado. E agora eu passo a palavra, então, ao nosso irmão Carlos para as suas considerações, ponderações e também para a participação dos nossos amigos internautas. Ô, professor, isso tudo é muito fascinante, é difícil de compreender, né? Essa descida de vida-energia e volta de vida, experiência e tudo mais. Professor, Vida consciente. vida-consciência. Ô, professor, o que eu achei interessante no que o senhor falou também é esse aspecto feminino, né, que se manifesta aqui na face da Terra, de tudo ser gerado, né? Essa geração, transformação, e é isso que forma, de certa forma, professor, uma corrente evolutiva, né? Tudo que eu evoluo, tudo que o senhor evolui, vai ter uma continuidade no outro, né? O outro vai ser gerado e vai dar continuidade nisso, né? Esse aspecto de evolução é muito interessante, né? A mãe que gera, a mãe que transforma um novo ser que vai absorver todo esse conhecimento para criar essa corrente evolutiva da humanidade. Exatamente. Essa importância que nós devemos dar é a mãe divina, o segundo Logos, né? Isso. O segundo trono, o segundo Logos. Justamente a mãe divina. E, na verdade, a mãe divina é uma quinta coisa, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo. No quarto sistema evolutivo. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos diz que nós estamos caminhando e caminhando para um quinto sistema evolutivo, depois um sexto sistema evolutivo, e é claro, passaremos para um sétimo e depois para uma oitava coisa, que é o resumo de tudo. Né? Então, o nosso caminho é um quinto sistema evolutivo, é o quinto sistema, o segundo trono. Então, a mãe divina dá origem a tudo que acontece no nosso plano, no nosso plano objetivo, e a mãe divina, né? Por isso que origina tudo. Né? Então, isso é muito importante para o entendimento de todas as questões que nós temos no planeta Terra. Por isso que nós até já fizemos a consideração que ser mãe é uma coisa muito importante, né? Porque a mulher, quando torna-se mãe, ela está agindo como uma projeção da mãe divina. Ela está criando, está alimentando, está formando novas consciências, novas vidas. Isso é muito importante. E também devemos dizer que o processo de evolução
da humana é baseado numa intervenção feminina muito forte, né? Nós temos aí um patriarcalismo, né, muito difundido no sistema assim, organizacional terrestre, né? Mas, na verdade, a parte feminina ela tem a força, né? Tem a força de comandar, porque geralmente é o segundo trono. É claro que no processo evolutivo, nós estamos no quarto sistema evolutivo, caminharemos para o quinto sistema evolutivo, nós temos que transformar a nossa consciência interna para sermos o quê? Veículos da quinta coisa. É isso? Para sermos cada vez melhores veículos de um quinto sistema, do segundo trono. Isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, sempre batalhou por esse ponto e sempre trabalhou nas ritualísticas, nos processos de revelação, justamente para nos ensinar esse processo de transformação da nossa consciência para uma quinta coisa. Na verdade, o quinto sistema, sexto sistema, já estão formados arquetipicamente. Estão formados arquetipicamente, mas eles têm que ser projetados através de nós para o mundo físico denso. Nós temos que ser veículos para essa manifestação. Você vê que realmente o panorama é grandioso, né? É algo grandioso para ser entendido. Não é fácil ser entendido, né? Muito difícil, mas é algo grandioso. Muito bom, professor. Eu já vou passar as perguntas, a participação dos ouvintes. O Júlio Teixeira coloca uma provocação. Este primeiro logos, disco com ponto no centro, surge como diferenciação dentro do espaço infinito e na eternidade do tempo? Não há como negar essas duas realidades, tempo e espaço. É claro, esse círculo com ponto no centro, né? Aliás, o HPB ele chama esse como um ovo, né? Ela chama esse ponto como germe no ovo, né? O germe, o ovo que vai ser fecundado e vai dar origem a novas possibilidades. É isso? Então é o germe esse germe no ovo é o germe da polaridade, o germe da polaridade, né? Então o próprio Brahma ele não estabelece ainda a polaridade definitiva, mas a probabilidade da polaridade que vai se manifestar exatamente abaixo do segundo trono. Por isso que o símbolo do segundo trono, da Mãe Divina, é um círculo com um diâmetro. Está dividido. Então, divide a polaridade, né? Com essa polaridade. Né? Então, a gente pode perguntar, a polaridade existe no mundo manifestado, abaixo do segundo trono. E no mundo superior existe polaridade? Existe no sentido arquetipal, no sentido de unicidade, uno, né? De harmonia, de equilíbrio. É isso? Então, agora, é claro que o espaço e o tempo vai se formar justamente no mundo da diferenciação polar, né? O espaço e o tempo não se pode conceber espaço-tempo como nós entendemos no mundo do além-a-caixa. É isso? Não há como entender. Existe espaço-tempo? Existe, mas no sentido arquetipal, que nós não podemos entender esse sentido. Né? Existe o espaço-tempo no sentido arquetipal. É claro que no sentido, o tempo no sentido objetivo, ele se manifesta numa linha. Né? Aí, então, cria na nossa consciência essa percepção de passado, presente e futuro. E é necessário que exista. Né? Então, a polaridade é uma necessidade para quê? Para que a gente sobreviva, para que a gente tenha uma função consciencial dentro desse mundo objetivo, senão seria impossível. Então, nós estamos ainda presos a esse sentido linear, né? Espaço, passado, presente e futuro. Agora, acima do segundo trono, não, existe o espaço e tempo na forma arquetipal, né? Mas não no sentido polar. No sentido polar, sim, mas no sentido equilibrado. Tanto que no budismo fala-se que não é o espaço passado, presente e futuro, é o aqui e agora. É sempre o aqui e agora. Nós vivemos num presente, podemos chamar de presente, mas um aqui e agora permanente. Quando imaginamos uma consciência acima do segundo trono. Então, não há, como o nosso irmão diz, não há como negar essas duas realidades. Agora, são duas realidades para o nosso mundo específico,
objetivo. Mas, na verdade, essas duas realidades, aqui no nosso mundo, a gente pode falar de Maia, ilusão. Na verdade, o tempo e espaço, no mundo objetivo, a gente pode chamar como ilusão. Não é realidade, é Maia. Né? Então, a realidade absoluta assim, está acima, além do segundo trono, em direção de Brahma, do Parabrahma, aí tem a unidade, as coisas se processam de maneira integral, né? Chegando até o imanifestado. É muito difícil de entender isso, não é fácil, não. Mas a gente, a pouco e pouco, vamos nos aprofundando nesses conhecimentos através do processo da iniciação, que é um processo indicativo, certo, para o entendimento desses problemas todos cósmicos. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli pergunta o seguinte: a tragédia do Gólgota ocorreu porque Jesus confiou na nossa evolução? Olha, Jesus foi um símbolo, foi um veículo para a transformação da sociedade, da humanidade. É isso. Ele veio com a missão de formação de uma nova civilização. Ele não veio fundar uma religião, ele veio fundar uma nova civilização. E o projeto dele era justamente junto à Casa de Israel, que tinha pessoas ali oriundas justamente da queda Atlântica. Então, ele tinha essas duas missões específicas, a redenção da Casa de Israel, através daquelas consciências asuras caídas que lá estavam, e também fazer o processo de iniciação de uma nova civilização. Né? Agora, Jesus confiou na nossa evolução? Não, ele sabia que a evolução é algo infinito, é algo inevitável. É isso. Não é que ele confiou, não. Ele sabe, os mestres afirmam, isso é evidente, que a evolução é inevitável, tudo evolui. É uma lei universal, né? A lei da evolução. Tudo no universo evolui, nada fica sem evoluir. Então, agora, a ele foi confiada essa missão, naquele momento, de trazer esse arquétipo para o plano terrestre, né? De uma nova civilização. Ele trouxe um arquétipo. Ele trouxe um arquétipo, é isso, de uma nova visão de sociedade, uma nova visão de Deus, uma nova visão de comportamento humano, justamente através do amar ao teu próximo a ti mesmo, do amor universal. E não foi entendido, claro, não foi entendido. E, aliás, não é entendido até hoje, né? A gente sabe, né? Se ele fosse entendido, se a humanidade tivesse entendido os ensinamentos de Jesus Cristo, nós não teríamos tantas dificuldades que nós temos no planeta Terra, como guerras, enfrentamentos, injustiças e sofrimentos, não teríamos tudo isso. Se Jesus o Cristo tivesse sido entendido e se nós tivéssemos seguido os seus ensinamentos. Mas isso faz parte do processo inicial. Mas, na verdade, ele foi um veículo, aliás, ele foi veículo de duas consciências, né? Do quinto e do sexto. Ele foi veículo do quinto sistema e do sexto sistema. Olha só, que coisa importante. Jesus foi veículo das consciências do quinto sistema e do sexto sistema. É isso? Então, justamente, ele veio nos impulsionar, dar aquele impulso arquetipal para a nossa evolução rumo ao nosso futuro, que é inadiável. É impossível a gente não ter esse futuro evolutivo, que é o quinto e sexto sistema. Então, essa é a posição do quinto senhor. A tragédia do Gólgota justamente ocorreu por um não entendimento desses ensinamentos do Cristo, né? Ou seja, se a humanidade tivesse entendido os ensinamentos do Cristo, a tragédia do Gólgota não teria acontecido, né? Então, mas ela foi uma necessidade. Uma necessidade pode-se julgar boa ou má, é isso? Não é bom nem bem nem mal, era o necessário, mas está aí para o entendimento da humanidade. Por isso, o assunto é difícil. Por isso, o nosso mestre diz: a tragédia do Gólgota é o assunto, o mistério mais difícil para ser entendido pela humanidade. Muito bom, professor. A Andréia Fátima faz duas perguntas sobre Buda. A primeira: Buda era ateu? E por que a igreja nunca falou sobre Buda? Bom, veja bem, a primeira pergunta: Buda era ateu? É isso? Isso. Nós não podemos. Ele nunca falou de Deus. Mas o fato de um indivíduo nunca falar de Deus não significa que ele seja ateu. É isso. Aliás,
Muita gente fala de Deus erradamente, erroneamente. Também tem isso, né? Tem muita gente que fala de Deus e fala de uma forma errada, né, equivocada. Então, não tem nenhuma vantagem de falar ou não falar em Deus. O que importa mesmo é o comportamento. Aí sim, se ele falava em Deus ou não falava, isso não era tão importante. O importante é o comportamento de Buda. E o comportamento de Buda nos indica o caminho em direção da divindade, que é o autoconhecimento. É isso? Então, o comportamento de Buda foi de tal forma que ele atingiu a iluminação. Ou seja, conheceu a si mesmo. Ele conheceu a si mesmo. Ele conhecendo a si mesmo, quem que ele conheceu? O Deus que existe dentro dele. Então, ele era ateu, ele entendeu o Deus que existia dentro dele. Isso significa, é ateísmo? Isso não, isso é uma conjunção, é uma, é uma confluência da consciência na divindade. Vale muito mais do que uma pessoa que fica falando em Deus, não é verdade? E fala coisas erradas a respeito de Deus. Né? Então, ele dizia, como eu disse, ele dizia assim: eu não falo em Deus porque eu não falo numa coisa que eu não entendo, não consigo entender. Então, ele tinha razão de falar isso, né? Ele tinha razão de falar isso, né? Mas o mais importante não é o fato de nós considerarmos se ele acreditava em Deus ou não acreditava em Deus. Ele fazia aquilo que a divindade nos diz para fazer, que é justamente a iluminação. Né? A iluminação. A divindade nos determina isso, o processo do autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo e o atingimento da iluminação. Então, ele não falava em Deus, nunca falou em Deus como se fala aqui no Ocidente, mas ele nos deu a visão do princípio da iluminação. Isso é muito importante. A questão do Cristo já é diferente, né? Ele falava em Deus, porque a missão era essa, porque ele estava pregando num ambiente com uma tônica diferente, né? Justamente na tônica do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então ele não podia fugir daquilo, né? Então ele tinha que falar de Deus, mas ele falou de um Deus diferente. Aquele Deus que era conhecido no Velho Testamento, no Antigo Testamento, foi modificado por ele, trazendo um Deus amoroso, um Deus da justiça, do perdão, da paciência. Né? Isso tudo incomodou as pessoas, incomodou muitas pessoas da sua época que queriam ainda um Deus daquele antigo, né? Antigo, né? Então, a segunda pergunta, então, da nossa irmã era, por favor, Carlos, por que a igreja nunca falou sobre Buda? Porque são estados de consciência, não é estado de consciência, são tônicas diferentes. A tônica, agora vemos, a tônica de Jesus é uma tônica amorosa, não é isso? A tônica de Buda é uma tônica do autoentendimento. Autoentendimento, né? Então, nós podemos dizer assim que são as duas colunas que nós temos no planeta Terra de conhecimento, né? O Buda é a coluna Jnana e Cristo é a coluna Bhakti. Bhakti. Então, um é o autoconhecimento e o outro a parte amorosa, o amor. Ou seja, é o conhecimento, a sabedoria e o amor, né? Não que Jesus não fosse sábio, era sábio também, mas ele falava muito do amor universal. Eram tônicas diferentes. Por que tônicas diferentes? Porque os povos eram diferentes para os quais eles falavam, né? Eles tiveram missões específicas, mas essas duas missões foram determinadas pela consciência divina, né? E tanto que no terceiro milênio nós vamos ter essas duas colunas funcionando. Isso o nosso mestre deixou bem claro, né? No terceiro milênio nós teremos essas duas colunas funcionando: Buda e Cristo. Buda, Jnana, Cristo, Bhakti. Ou seja, não são duas religiões. Não é cristianismo e budismo, não é consciência budista, consciência cristã, agindo de forma, interagindo entre si, formando uma visão magnífica de um novo tempo, da era de Maitreya, do terceiro milênio. Então, por que a igreja nunca falou sobre Buda? Porque não era a linha de conhecimento da igreja. Né? O conhecimento da igreja foi somente de Jesus. E não especificamente de Jesus, foi de Paulo de Tarso. Né? A igreja seguiu justamente os ensinamentos de Paulo de Tarso, que adaptou os conhecimentos do Cristo para a consciência do Ocidente emocional. Né? Aquela consciência mental do Cristo foi adaptada para uma consciência emocional
para o Ocidente através de Paulo de Tarso. E aí originou-se, então, a Igreja. Então, é claro que a Igreja jamais poderia falar sobre Buda por esse motivo. Muito bom, professor. O Roberto Gonçalves pergunta o seguinte: boa noite. É correto dizer que o tempo dos mistérios terminou? É correto dizer que nós estamos num momento propício para o desvendar dos mistérios. O tempo dos mistérios terminou? Não, os mistérios. O que é o mistério? Aquilo que nos escapa ao entendimento. Não é isso? Sempre vai existir o mistério. Por que existe o mistério? Aquilo que escapa ao nosso entendimento. E enquanto nós estivermos ainda numa fase evolutiva, sempre existirão mistérios à nossa frente. Os mistérios sempre existirão. Uma pergunta: os mistérios não terminaram, os mistérios sempre existirão, mas de maneira progressiva, evolutiva, né? Mas dentro da fase humana, nós estamos num ponto de entender os mistérios da fase humana, exatamente. E eu acredito que o nosso mestre determina esse ponto máximo, ou então, não digo o final, mas uma apoteose da evolução da raça ariana, justamente no ano 3005, que é justamente dá o nome ao canal, né? Onde a raça ariana vai atingir um certo estágio evolutivo de entendimento das coisas universais, né? É claro que do entendimento dos mistérios que nos cercam no momento atual, né? No momento atual. Mas é evidente que a partir que no momento em que nós desvendamos alguns mistérios, outros mistérios vão ocorrendo. É claro, é como num curso, né? Num curso, né? A gente começa o curso primário, a gente aprende a tabuada, a fazer contas, mas o cálculo integral e diferencial é um mistério, não tem como, é um mistério para nós. Né? Vai falar de cálculo diferencial integral para um aluno primário? Não, ele não vai entender nada, mas à medida que ele vai evoluindo no curso, ele vai entrando nesses conhecimentos, cálculo integral, diferencial. Depois, quando ele vai para o grau superior, ele entra numa matemática ainda mais difícil de ser entendida, né? Da física e da ciência, né? E assim por diante. Assim também, em paralelo, é o conhecimento iniciático. Né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desvendando mistérios. Mas é claro que outros mistérios estarão pela nossa frente, porque o conhecimento universal é infinito, infinito, né? Mas é progressivo. Esse abrir da consciência é progressivo no ser humano e o desvendar dos mistérios vai acontecendo, né? Através dos tempos, através da evolução da consciência, através pelo universo, pelo nosso sistema solar. Muito bom, professor. A Andréia coloca o seguinte: Deus se manifesta na Terra através de nós, somos centelhas divinas, aprendendo e levando consciência a Ele e manifestado? Pois é, a nossa irmã pergunta: Deus se manifesta na Terra através de nós. Somos centelhas divinas, aprendendo e levando consciência a Ele manifestado. Agora eu quero dizer o seguinte: olha, esse é o grande mistério. Não é levando consciência a Ele. Não, ele é tudo. Ele não precisa. Na verdade, o eterno não precisa de coisa alguma. Esse é o grande mistério. Nós podemos perguntar: se o eterno tem tudo, por que ele se manifestou? Essa é a grande pergunta. Veja, eu vou perguntar novamente: se o eterno é tudo, é a seidade, é o ser e não ser, por que ele se manifestou? Isso. E ele se manifesta com as suas projeções, produzindo consciências que nada sabem. Nada sabem. É isso? É como se ele projetasse consciências para originar deuses iguais a ele. É apenas uma imaginação minha, uma imaginação minha. Será que ele se projetou para a criação de deuses à sua semelhança? Né? A sua semelhança? É isso? Eu digo a sua semelhança no sentido de cognição, de entendimento. Né? Esse justamente é o grande mistério. Né? Por que Deus se manifesta, se ele tem tudo, ele se manifesta produzindo centelhas divinas, e essas centelhas divinas têm que aprender com o tempo as coisas do mundo manifestado. Agora, é uma coisa interessante, Essas centelhas que se projetam, elas sabem tudo do projeto imanifestado. Por exemplo, nós somos projeção das mônadas.
As mônadas ficam no primeiro trono, Brahma. Elas não saem de lá. Fazem projeções de si para o mundo objetivo. Agora, essas projeções, elas perdem a consciência divina, mas as mônadas não. E depois, com o retorno, né, através da vida consciência, essas mônadas, essas projeções das mônadas, vão levando esse conhecimento para a casa do Pai para enriquecer justamente a consciência dessas mônadas que lá estão. Esse é o grande mistério. Por quê? Esse é o grande mistério. E não há nenhum livro, não há nenhum mestre, não há nada que nos explique o porquê disso. O porquê disso. E nós temos que convir e que cada um vai ter que saber através de si mesmo, do autoconhecimento. Mas, agora, o importante, veja bem, a pergunta, existem perguntas, existem respostas, mas o mais importante de tudo é a pessoa não ficar presa simplesmente àquela expectativa da pergunta e da resposta, simplesmente, mas sim perceber como as coisas funcionam. Isso já é um grande passo. É um grande passo perceber como as coisas funcionam. Então, como as coisas funcionam? O eterno, que é tudo, tudo é a fonte de tudo, ele se manifesta, isso origina as mônadas, que são projeções dele, essas mônadas, essas projeções das mônadas se projetam no mundo manifestado, físico, esquecem da sua origem divina, depois vão, através do seu conhecimento, originando, se enriquecendo com o conhecimento, para levar tudo isso para o conhecimento daquelas mônadas que lá estavam no mundo superior, né? Então, nós podemos, em princípio, nós sabemos que as mônadas que lá estão não sabem das experiências aqui na Terra. Elas não têm conhecimento das experiências que existem aqui na Terra. E normalmente acontece isso, né? Existem seres de alta hierarquia que não têm ainda experiência humana, não têm experiência humana, e tem que necessário passar pela experiência para adquirir o autoconhecimento. Isso é necessário, tanto que no próprio espiritismo, né, em todas as religiões que pregam a reencarnação, é dito que não é possível um ser humano evoluir sem se reencarnar. Um ser humano, não digo, uma consciência. Não é possível uma consciência evoluir sem se reencarnar. Ela pode se iluminar. Ela só pode se iluminar num corpo físico denso. Ou seja, como Siddhartha Gautama fez, né? Ele se iluminou dentro de um corpo físico. E Jesus, o Cristo, também. Ele fez o seu processo de transformação. Ele fez o processo de transformação interna dele também. Ele venceu a si mesmo, né? Ele disse que ele venceu o mundo. Quando ele disse que venceu a si mesmo, ele disse que eu venci o mundo. Então, esse é o sentido da autotransformação, do autoconhecimento, né? É um mistério muito grande, um mistério. Mas um ponto de partida muito importante, eu falo para a irmã, é entender esse processo de como as coisas funcionam. O processo funciona dessa maneira. O imanifestado se manifesta, origina as mônadas que ficam no primeiro trono, essas mônadas projetam de si projeções que vêm para o terceiro trono, depois do terceiro trono sobem novamente, voltando à casa do Pai, levando consigo as experiências todas que tiveram no mundo objetivo. Agora, esse é o mecanismo, como as coisas funcionam. Agora, por que acontece isso já é um grande mistério. E cada um vai ter que desvendar por si mesmo. É por isso que o processo da iniciação é profundamente importante na esfera humana, o autoconhecimento, né? O conhecer a Deus. Conhece, é como está no templo de Apolo, né? O templo de Apolo na antiguidade está escrito no frontão, está escrito: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Pronto. Quer conhecer os deuses do universo? Conhece a ti mesmo. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: 200 milhões de anos de nossa chegada em forma etéreas até a queda com formas perfeitas até aqui, quando criadas e nós, os autores da razão, sobe acima só quem conjugou razão e amor? Exatamente, isso é muito importante. É a porta de entrada para o autoconhecimento, a porta de entrada para a evolução superior é o amor universal.
a razão como um caminho, mas o amor universal é fundamental, o amor e o perdão, como Jesus nos ensinou, né? Então, são milhões e milhões de anos de evolução, é isso? Com a queda das hierarquias, depois o reconduzimento dessas consciências para cima, né? Mas somente quem entende a razão do amor universal poderá entender essas questões superiores. Por isso que o nosso mestre, nosso grande mestre Jesus, o Cristo, sempre deixava como um lema principal da sua pregação a questão do amor e do perdão. Então, sem amor e perdão não há caminho possível. Sem amor e perdão não há caminho possível. Somente através do amor e perdão é possível uma consciência organizar a sua estrutura interna, organizar o seu autoconhecimento e dar possibilidade para um princípio de conduzimento da sua essência, da sua consciência para uma situação de iluminação, de autoconhecimento. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira, professor, ele pergunta: o que é Forrate? Forrate justamente é uma energia universal. Mas existe Forrate e Kundalini. A polaridade, né? Então, Forrate é uma energia universal. Então, é dito pelo conhecimento iniciático que Forrate desce. E é uma energia feminina. O contrário é Kundalini, que é uma energia masculina, que vem de baixo. Mas elas se interagem. Forrate e Kundalini se interagem. Tanto que ela interage no segundo trono. Veja, Forrate desce através do segundo trono e Kundalini sobe do terceiro trono e se interage no segundo trono, masculino e feminino, e dão origem. A interação de Forrate e Kundalini dá origem justamente aos 7 deuses, aos 7 Shivaras. É isso? Então, veja bem, então Forrate é uma energia feminina. Então, nós temos, a gente já estamos falando do segundo trono da Mãe Divina, nós podemos dizer que é o poder do poder feminino, né? O poder feminino é o poder da magia. Tanto que nós temos aqui nas historinhas para criança, nós sempre temos as fadas, as fadas madrinhas, as, sempre tem uma fada que tem um condão na mão, né? E ela consegue realizar transformações, magia, né? E um outro ponto importante também, em todas as ritualísticas, em todas as religiões, em todos os movimentos iniciáticos do mundo inteiro, sempre quem toma conta do fogo divino, quem toma conta do templo é uma mulher, uma sacerdotisa, porque ela é justamente sacerdotisa do fogo divino. É isso? Sempre existe uma sacerdotisa do fogo divino. Né? Na eubiose também, a ritualística é feita e existe uma certa sacerdotisa que cuida da pira. Então tem que ser sempre uma mulher, justamente pela questão do lado feminino. Forrate. Forrate é o processo mágico. A mulher, eu não estou dizendo a mulher, simplesmente mulher, mas é o lado feminino. Porque nós, cada um nasce, pode nascer homem ou mulher, não é verdade? Não tem nada definitivo, né? Uma pessoa nasce homem, depois pode nascer mulher, depois nasce homem, mulher, mulher, homem, vai variando, né? Agora, no momento que ele nasce mulher, ele torna-se um veículo dessa consciência divina, né? E eu digo mais, não só no mundo humano, mas também no mundo animal acontece isso, né? As fêmeas, as fêmeas do mundo animal, elas têm aquela capacidade da procriação, a capacidade da proteção da prole, não é isso? E a gente vê até no reino animal animais de diferentes espécies protegendo as crias, né? Eu já vi isso em filmes de leoas, eu vi até um animal, uma leoparda, um leopardo fêmea cuidando de um macaquinho recém-nascido, né? Um filhotinho de macaquinho, um sagui pequenininho, ela cuidou desse filhote, de como se fosse o seu próprio filho. É o instinto materno presente ali, o instinto materno. Né? Então, esse instinto materno que vem do segundo trono não se reflete apenas no mundo humano, mas também no mundo animal, no mundo vegetal, no mundo mineral. Forrate. Também Forrate, né? O mundo feminino. Isso. Forrate. Agora, é necessário fazer essa integração, o equilíbrio de Forrate e Kundalini.
E esse equilíbrio de Forrati e Kundalini se dá em nós, no nosso chakra umbilical. Veja, quando a gente produz a transformação através dos chakras, nós fazemos a harmonização de Forrati e Kundalini. E essa harmonização de Forrati e Kundalini dá-se no chakra umbilical. O chakra umbilical é o nosso segundo trono. Olha, o chakra umbilical é o chakra que representa o segundo trono em nós. Então, é ali que se realiza a harmonização de Forrati com Kundalini. Então, vai dizer, são estudos assim da ciência de iniciabilidade muito importantes, né? Que têm inúmeras decorrências, inúmeras observações importantes a respeito desse fato, né? E é inesgotável o assunto. Mas, de maneira geral, para o nosso irmão, é o que nós podemos falar de imediato. Muito bom, professor. A Renata Monteiro pergunta: professor, meu filho perguntou outro dia por que o Eterno precisa dessa experiência, né? E ela complementa: qual o objetivo do Eterno? Bom, veja bem, nós temos uma resposta já pode ser dada. Deixa a pergunta aí. Por que o Eterno precisa dessa experiência? Não, o Eterno não precisa dessa experiência. Esse é o mistério. O Eterno não precisa de experiências. Ele é tudo. É o Eterno, é o ser e não ser. Então, o Eterno não precisa de experiência. Então, essa é a pergunta. Se o Eterno não precisa de experiência, por que ele produz, então, a manifestação? Por que ele produz a manifestação de seres que não têm experiência? Que não têm experiência? Esse é o mistério. Esse é o grande mistério. O Eterno produz projeções de si, evidentemente, que não têm a experiência. Ele sabe tudo. O Eterno tem tudo, é o aqui e agora. Isso. É o aqui e agora, é o aquilo. Agora, ele não precisa dessa experiência. Essa é a pergunta. Por que ele se manifesta não precisando dessa experiência? Nós podíamos imaginar assim, de maneira muito hipotética, né, que ele estaria criando outros deuses, outras consciências com a divindade que nem a ele. É uma hipótese, uma imaginativa, né? Talvez, né? E através dos anos, através dos séculos, os estudiosos têm tentado entender e novas propostas, têm proposto resposta a essa pergunta, né? Mas uma resposta nós já temos, de imediato, né? O Eterno não precisa dessa experiência. Quem precisa dessa experiência é a projeção dele. Agora, a projeção dele é despida da experiência dele. Veja, a projeção dele é despida da experiência dele. Não é verdade? Então, veja bem, nós temos tudo que o Eterno tem. Olha só que impressionante. Nós temos o Eterno dentro de nós. Está em nós. Nós temos tudo que o Eterno tem, mas só que não temos consciência disso. Não temos consciência disso. E o nosso processo evolutivo é justamente levar a nossa consciência a entender e nos manifestarmos e procedermos como as consciências superiores e, quem sabe, como o Eterno. Não é isso? Mas essa é a grande pergunta, né? Por que, se o Eterno não precisa dessa experiência, por que ele origina seres sem experiência para que eles adquiram experiência? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Talvez seja a natureza dele uma resposta que eu obtive por mim mesmo, através das minhas meditações. Ninguém precisa confiar nisso ou aceitar isso. Talvez seja isso na própria natureza. A sua natureza seja essa. Mas é muito difícil entender a própria natureza do Eterno. É impossível entender a natureza do Eterno. Mas essa é a resposta que nós podemos dizer, né? O Eterno não precisa de experiência, porque ele tem tudo. Mas ele produz manifestações sem experiência, sem a experiência específica do mundo físico humano. Veja, a experiência do mundo físico denso. Porque no seu plano, a mônada entende tudo que está no seu plano, mas não entende o que está no mundo físico denso. Esse é o grande mistério, né? Que cada um tem que resolver por si mesmo. Mas uma resposta nós temos. O Eterno não precisa dessa experiência. Muito bom, professor. O Itamar pergunta o seguinte: o que é Pramanta?
Pramanta é justamente a reunião das hierarquias num processo horizontal e vertical. Nós temos hierarquias que trabalham num processo vertical e temos hierarquias que trabalham num processo horizontal. Perfeito? No processo vertical, através da consciência, de maneira consciente. E através do horizontal, no processo mundanal, do mundo, do tempo. É isso. Então, essa consciência justamente a cruz, né? A cruz do Pramanta. É chamada cruz do Pramanta. É isso. Então, são consciências que descem em direção do mundo físico denso e consciências que trabalham no sentido horizontal, no mundo mundanal, na parte mundanal. E eles se encontram num ponto, há uma confluência. Há uma confluência nessa cruz. E nessa confluência gera atrito. Gera atrito. Então produz luz, fogo. Produz fogo. Né? Aliás, isso aqui é derivado, o Pramanta é derivado de uma concepção existente na antiguidade, quando o homem aprendeu a produzir o fogo. Né? Como é que ele produziu o fogo? Ele tinha uma haste, ele produziu uma haste, né, orgânica uma haste de madeira, né, com uma ponta afilada e uma base chamada arame, uma base chamada arame. Então ele fincava nessa base, punha uns gravetos ali pela base e pegava essa haste e atritava, ia atritando, até que no momento ia soprando, né? Até que no momento surgiu uma família, uma fagulha e surge o fogo. Né? Então, isso aí chama-se o Pramanta, que é a haste vertical, e a arane, que é a base. Né? Então, Pramanta, de maneira geral, significa isso. Né? É interessante que, de maneira bem simples, pode parecer até brincadeira. Né? Olha, pode parecer brincadeira, né? Mas esse sistema que existia na antiguidade, do homem produzir o fogo atritando uma haste numa base, originou o que no mundo ocidental? Uma caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo tem o quê? Uma haste, eu tenho um comburente na ponta da haste que pega fogo, eu atrito numa base, pronto, faz o fogo. Então, na verdade, a caixa de fósforo, o fósforo é justamente uma invenção humana daquilo que o ser humano usava na antiguidade para produzir o fogo. Mas isso baseia-se, esse entendimento do Pramanta, né, e do Arani, isso determina também um entendimento universal do atrito. Né? Esse atrito, então, gera a evolução. Então, esse aí é o entendimento. Quer dizer, o assunto é muito extenso, nós estamos dando assim um resumo muito específico sobre essa questão. Né? E o Pramanta existem fases da humanidade em que tônicas, né, em que se dizem que é um Pramanta específico da humanidade. E o nosso mestre, então, determinou o início do novo Pramanta finalmente em 1963, dia 25 de fevereiro de 1963. Ele falou que é o início de um novo Pramanta. Então, todo o início do Pramanta é justamente o Pramanta é justamente uma relação específica entre essas hierarquias superiores com as hierarquias inferiores. Né? São hierarquias superiores ligadas a poderes superiores da divindade. Hierarquias inferiores relacionadas com o poder mundanal. Né? A gente chama essas hierarquias de hierarquias rúpicas e arrúpicas. Quer dizer, arrúpicas, aquelas que não têm forma, aquelas que descem, né? E rúpicas, aquelas que têm forma, que estão na forma horizontal. E o encontro entre essas duas hierarquias produz o atrito, né? E produz o fogo como uma caixa de fósforo. Isso aí produz, evidentemente, o atrito, produz fogo e a evolução. E, através dos tempos, então, nós temos diversos tipos de época de Pramantas. O novo Pramanta começou justamente, conforme o nosso mestre indicou, no dia 25 de fevereiro de 1963. Muito bom. O nosso querido Júlio Teixeira lembra o seguinte, e do quarto também, né? Depois da tragédia de João Batista, o Arauto. Do quarto, o quê? O quarto, porque o senhor falou que Jesus fez o papel do quinto e do sexto, não foi, professor? Ah, sim, exatamente, do quarto também, claro, exatamente.
Agora entendi. É claro que ali na cruz estava o quarto sistema, o quinto sistema e o sexto sistema. Mas eu vou dizer mais. Pelo meu entendimento, por tudo aquilo que a gente estuda na eubiose, na doutrina secreta, na verdade, ali no Gólgota, na tragédia do Cristo, estava todo o nosso universo presente. O nosso universo, o sistema solar, estava todo presente ali. Estava o sol oculto, estava Parabrahma, Brahma, primeiro logo, segundo logo, terceiro logo, etc. Estavam todos presentes no momento, porque é assim que funciona. Quando o universo funciona, ele funciona em conjunto, não fica nada separado, tudo em conjunto. Então, naquele momento do golpe, estava tudo funcionando em conjunto. Então, o mestre, o nosso Jesus Cristo, ele foi veículo do quinto sistema, do sexto sistema, estava presente também um veículo do quarto sistema, um representante do quarto sistema, que é um representante do quarto sistema também, que era justamente o, justamente o João Batista, né? E o Cristo fazia também como o homem das dores, né? O homem das dores, né? O Krivatsa. Ele simbolizava o próprio Cristo encarnado, ele simbolizava também aquilo que nós denominamos como Krivatsa, o homem das dores. Eu digo, o mistério é muito complexo. Não há quem entenda isso no mundo humano, né? Aliás, o nosso mestre um dia relacionou um discípulo dele. O nosso mestre indicou numa das revelações um discípulo dele que tinha uma consciência extraordinária. E ele falou: mesmo assim, esse discípulo não conseguiu entender ainda o mistério do Gólgota, porque é muito difícil de ser entendido. Somente alguém com uma evolução muito elevada pode entender esse mistério. Mas o importante, mais uma vez, significativamente, dando essa dica para todos, é entender como as coisas funcionam. Isso. Os detalhes a gente vai somando. Naquele momento do Gólgota funcionava assim, o universo todo estava presente no Gólgota. O universo inteiro, todo o nosso. Qual era o nosso universo? O nosso sistema solar estava ali presente, né? Porque ali estava resolvendo o futuro da humanidade. O futuro da humanidade, o quê? O futuro das mônadas que estão evoluindo aqui na parte humana, que deverão. Aliás, justamente esse o significado desse dia, a aurora dos deuses. A aurora dos deuses no braço de ouro que trata o meu livro, não é isso? Isso. O que significa a evolução das consciências no mundo humano? A aurora dos deuses no braço de Órion, justamente na nossa galáxia, que tem um braço chamado Órion na nossa galáxia. Então, o mistério do Gólgota justamente estava ali, cuidando da aurora dos deuses no nosso mundo, que é ou seja, o renascimento da divindade dentro de nós, de cada um de nós. O conhece a ti mesmo, né? Justamente o renascer da divindade dentro de nós. Então, veja aqui a grandiosidade desse mistério. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: porque se eu voltar a ele consciente, levo uma experiência individual que ele não tinha. Veja bem, nós levamos uma experiência individual que nós não tínhamos, nós como projeções. Isso a gente pode imaginar. Nós, como projeções, não temos essa consciência. E então nós voltamos com essa consciência, nós, projeções dele. Então devemos definir assim, ele e as projeções dele. Ele e as projeções dele. Perfeito? As projeções dele não têm a consciência dele. Vejam, as projeções dele não têm a consciência dele, mas tem a potencialidade para adquirir a consciência dele. É difícil o assunto. Repetindo, a projeção dele no mundo físico denso não tem a consciência do eterno, mas tem a potencialidade para atingir a consciência do eterno. Agora, por quê? Por que acontece isso? É essa questão. Não há resposta, pelo menos. Cada um vai ter que responder por si mesmo. Mas o importante é conhecer o mecanismo. O importante é conhecer esse mecanismo de funcionamento, que depois as coisas vão se encaixando. Muito bom, professor. E o
O Eduardo Nunes lembra também, professor, que para a manta tem vários significados, além de atrito que resulta no fogo, a ideia, né, da caixa de fósforo, tem também uma correlação com o mito de Prometeu. Prometeu é para manta em sânscrito. Na eubiose também pode significar ainda um ciclo, né, um novo para manta. Exatamente. O Prometeu, na verdade, é o mesmo que Lúcifer aqui na nossa consciência, né? Lúcifer trouxe a consciência para nós, a consciência divina para nós. É isso? Prometeu também. Então, diz a mitologia grega, diz que ele roubou o fogo divino, né? Diz assim, Prometeu roubou o fogo divino e trouxe para a face da terra. Ou seja, ele trouxe... Na verdade, como é que funciona a coisa? Ele pegou o arquétipo e trouxe para o plano humano. Ele trouxe o conhecimento arquetipal e plasmou no plano humano. Isso é claro por consentimento da divindade. É claro que a mitologia diz que Zeus ficou muito bravo com isso. Zeus ficou muito bravo com isso e puniu. Puniu Prometeu. E o que fez com Prometeu? Ele prendeu ele numa cruz, é isso? Numa rocha no Cáucaso. É isso? Ele ficou crucificado numa rosa, numa cruz. Justamente o significado da rosa cruz, a alma crucificada na cruz. Aí também está relacionado com o processo do Gólgota, tem uma relação muito grande. Veja, tudo tem relação. O processo do Gólgota de Jesus tem uma relação com Prometeu também. Olha só a relação que existe. Não é algo que está solto no tempo e no espaço, não. Tem uma correlação muito grande. Então, justamente, o nosso irmão tem razão. Essa questão da ideia de Prometeu e tem relação com Lúcifer também. Interessante, né, professor? Como tudo se interliga, né? Interrelaciona. Todos esses mistérios do Gólgota, Tudo, né? tudo. A mitologia grega, né? A mitologia egípcia, tudo tem uma correlação, uma ligação Está tudo e interrelacionado. está tudo interrelacionado, né? A própria Bíblia, né? O dos Hebreus, o cristianismo, né? O Novo Exato. Testamento, tudo interligado. É um mistério fascinante, né, professor? Exatamente. O... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: de Eros a Prometeu. Meu livro prontinho. Quem faria uma leitura crítica? Aí, Ah. O senhor faz essa leitura crítica, ah, professor? eu, De aí Eros a Prometeu? eu acho que o Júlio tem que. A primeira leitura crítica tem que ser feita por ele mesmo, né? Para ver. Ah, não tem como um autor julgar o outro, né? Não tem como um autor julgar o outro, né? Eu acho que o primeiro julgamento é o próprio autor que faz da sua obra através da comparação. Agora, o importante é verificar, isso é muito importante, verificar, quando a gente escreve as coisas, é verificar se há uma coerência entre o que nós escrevemos com a ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, né? Tem que haver uma coerência. É isso? Então, isso necessita de um estudo profundo, né? Uma análise profunda a respeito do assunto, para ver se há uma coerência. Coerência com os princípios iniciados, com os grandes iniciados, com os grandes instrutores da humanidade, porque a gente não pode, evidentemente, sair fora da linha, dessa linha de entendimento, porque isso aí fica meio complicado. Muito bom, professor, mas a gente está chegando no avanço da hora, né? Eu só quero deixar aqui o nosso recado, né? Então, retomando, né, o ciclo, né, de roda de conversa aqui no canal 3005, né? Então, que toda terça-feira, né, no mesmo horário, às 20h40, nós temos a nossa roda de conversa e a gente inicia esse novo ciclo, né? Agora na terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Então, Caetano, Gil e a Sagrada Língua Portuguesa. Então, esse tema é muito legal, é muito interessante, porque vai abordar a língua portuguesa, é a herdeira da língua sagrada da antiguidade, e chave iniciática contidas nela foram
captadas em músicas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então, será ministrada essa roda de conversa, né, pelo Fernando Mesquita, doutor em letras pela USP. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, retomando, né, vida normal, né, professor, a nossa próxima roda de conversa, portanto, então, terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, às 20h40, tem esse tema que será, assim, muito interessante, muito legal, e a gente conta com a participação de todos, esperando vocês, então, aqui na terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E, professor, eu gostaria de agradecer o pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Professor, o pessoal está agradecendo, tá? O Júlio Teixeira dizendo que já fez até uma apresentação, acho que sobre o livro, muito interessante. A gente pode até trazer você, Júlio, para falar sobre o lançamento do seu livro aqui numa roda de conversa. Depois eu vou pedir para o Eduardo Nunes fazer contato contigo. E eu queria realmente... o Cláudio Tavares também, o nosso querido Cláudio Tavares, lá na Austrália. Ô, Cláudio, um abraço para você, viu? Olha, gratidão a todos por nos prestigiar, por prestigiar o professor Walter, e é muito interessante ter a participação de todos vocês. Muito obrigado, um bom final de sábado, um bom domingo, e até a próxima, terça e sábado. Um grande abraço. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até terça-feira, depois até sábado. Luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus.